Em Brasília, a expectativa é alta em relação ao envio do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional dos projetos de lei complementar para regulamentar a reforma tributária. Para garantir a colocação do tema em votação, o quanto antes e a aprovação do texto com a menor intervenção possível, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em reunião com líderes partidários, ministros e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Márcio Fontinelli, tem os detalhes. O governo federal decidiu dividir o tema em duas partes, criando então dois projetos de lei. Um vai tratar diretamente dos tributos e o outro da governança. Ao todo, as propostas para regulamentar a reforma tributária detalham 70 pontos que já foram aprovados pelo Poder Legislativo no final do ano passado. São 4 eixos que estão sendo discutidos desde quando foi aprovada a reforma tributária e promulgada a reforma tributária. O eixo da criação do imposto, o IVA, que é um imposto dual, que é a unificação do imposto. O eixo dos chamados impostos seletivos, que são para as ações, atividades econômicas nocivas à saúde e ao meio ambiente. O tema do Fundo de Desenvolvimento Regional, a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento Regional, e o tema da governança, que é aquele conselho interfederativo, diretrizes, regras sobre isso. Por conta do calendário curto na Câmara e no Senado, em razão das eleições municipais, os parlamentares têm pressa para discutir o assunto em plenário. Por isso, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os projetos devem chegar ao Congresso Nacional até a próxima segunda-feira. Nos comprometemos aqui em encaminhar semana que vem as leis complementares da reforma tributária. Ela já está fechada na Fazenda, mas há uma tramitação a ser feita na Casa Civil. São procedimentos, não são meros protocolos, Vai chegar o presidente da República que vai assinar a mensagem. Apesar da celeridade na entrega dos textos, senadores e deputados ainda querem discutir os impactos da regulamentação da reforma tributária no Brasil. O foco está na arrecadação e nos percentuais das alíquotas dos produtos. Há quem diga, por exemplo, que só a instalação da reforma tributária pelo valor, pelo IVA, pelo valor agregado, ela gera uma redução de despesa com a máquina de arrecadar, com a fiscalização e com a estrutura empresarial para poder contribuir adequadamente de 6% do PIB. Ora, se isso é verdade, esse número eu só ouvi, não tenho todas as fontes, se isso é verdade, por si só, o adensamento disso gera uma despesa que nós temos hoje por judicialização. Quantos bilhões de reais, trilhões de nós temos judicializado, de pessoas que entraram na justiça que nós não teremos mais. Nesse caminho, no início da tarde de hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária e do Biodiesel apresentaram uma proposta em relação à tributação de combustíveis no Brasil. Ele trata de monofasia, que é algo que a gente tratou já na reforma tributária, é um tema importante, mas precisava da regulamentação. Trata de acabar com guerra fiscal em relação aos custos e preços de combustíveis nas unidades da federação, mesmo com o fim do ICMS isso já aconteceria, mas dentro do IVA e do IBS a possibilidade de não haver essa guerra fiscal e uma tributação igualitária, equalizada, aliás, em cada uma dos entes da federação, e a possibilidade de diminuir custo, Essa regulamentação prevê que não haja um excedente de arrecadatório em cima do combustível. O combustível é uma parte extremamente importante da cadeia produtiva, é um dos insumos mais caros que a gente tem, tanto na produção primária quanto na indústria. Boa parte do combustível hoje é agro, Nós estamos falando aí de etanol, estamos falando de biodiesel, estamos falando de metanol, são produtos que vêm da produção agropecuária e da agroindústria, e isso faz com que a gente tenha a necessidade de regulamentar e regulamentar bem isso, para que o setor não fique de fora dessa reforma tributária e isso não implique num aumento de custos. Pois é, vamos convocar o Miguel Daúde para comentar essa notícia, Daúde? Porque é natural, que todos os setores nesse momento estejam ali pressionando para conseguirem isenção ou, de repente, uma tributação menor nessa reforma tributária, O problema é que quanto mais o governo cede, mais aumenta o tal do IVA, que é o percentual em que vai atingir praticamente todo mundo, em termos de tributação. Como é que você vê esse cenário? E na sua avaliação, qual será o impacto
dessa reforma tributária na economia brasileira, na prática, a partir do momento que ela for aprovada de fato com todos esses fatores aí. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, para a gente entender resumidamente o que vem a ser essa reforma, vamos começar dizendo o seguinte: a reforma tributária, ela elimina esse emaranhado, né? Esse emaranhado de tributação que existe nos estados, no município, na União, cuja complexidade eleva o custo de quem administra isso, inclusive do governo. Isso tudo vai acabar, né? Porque com esse emaranhado, né, com essa complexidade, você tem a cumulatividade. Você paga imposto sobre o produto primário, aí você faz um processamento, acumula imposto, e quando chega para o consumidor, você não tem certeza de quanto é essa carga tributária. E tudo isso vai acabar. Esse é um ponto que está já definido, né, pela reforma. O outro ponto é o que e quanto os municípios vão levar nessa brincadeira. Você pega São Paulo, né? São Paulo hoje, a sua arrecadação preponderante é o ICMS, né, que é 5% do setor de serviço. Ele não quer perder isso. Então, esse fórum, né, esse conjunto que vai discutir o que vai para um estado, vai para o outro, isso aí vai ser muito importante também na definição dos estados, porque não tem sentido, né, você prejudicar São Paulo em detrimento de um estado que tem baixa arrecadação. Mas tudo isso é factível, é coisa possível de se fazer. Bom, resolvido isso, você tem as isenções, que hoje cada setor da economia está ali brigando. Olha, eu não quero pagar isso. Inclusive, nós temos a questão da cesta básica, que é algo importante. Dos defensivos também, né, Daúde? Dos defensivos também. E defensivos, você tem ali um conjunto, né, que como você produz comida, e a comida ela é essencial na estabilidade dos preços e, por consequência, da moeda, né, então você vai ter isso. Bom, essa reforma começou imaginando-se que nós fôssemos ter 23% do IVA. Ou seja, você comprou lá uma melancia, paga uma carga tributária, né, paga um imposto. Comprou um carro, paga um imposto. Então, você teria um imposto único, né, que você teria, eliminando todos os outros, né, que é o IVA. Só que esse imposto, devido a esse lobby existente em setores da nossa economia, ele já está em 28%. Né? Só que o que nós ouvimos, mas a simplificação vai compensar, não é verdade. Não é verdade. 28% hoje aplicados sobre o consumo já implica em aumento de carga tributária. E é evidente, Pedro, que o governo ele não vai fazer uma reforma tributária, a forma da reforma tributária, para diminuir a arrecadação, né? Porque quem paga quer pagar menos e quem arrecada quer arrecadar mais. Essa é a intenção. Bom, mas tudo isso vai ser discutido com esses projetos de lei que estão sendo encaminhados para o Congresso, onde tudo isso, o quanto e o que será definido. Aí nós vamos saber com precisão se o efeito dessa reforma tributária, né, vai ter uma implantação gradativa. Isso é normal que aconteça. Vamos ver o impacto dela. Mas há muitos pessimistas, como eu, né, que acham que isso vai ter impacto, né, na tributária. E certamente vamos voltar a tocar nesse assunto, provavelmente ainda essa semana. Obrigado, viu, Daúde? Uma boa noite, até amanhã.